Olá, estamos começando mais uma pré-aula da lição de número 4 das edições CPAD. O tema deste trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lembrando que, nesse momento, como já disse, é uma pré-aula, serve como um suporte para professores da escola dominical, para alunos e outros mais interessados, sobre a lição a ser ministrada no próximo encontro no grupo da escola dominical, nas respectivas congregações. E o assunto que nós temos para hoje, para esse momento, é o ministério avivado de Jesus. Nós já vimos as lições anteriores que tratam exatamente sobre essa questão do avivamento. A primeira lição traz o avivamento espiritual. A segunda lição traz o avivamento do Antigo Testamento. A terceira lição traz o avivamento no Novo Testamento. E a quarta lição, o ministério avivado de Jesus. Nosso textuário, ele traz como base a referência de Lucas capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aqui refere-se ao período depois que Jesus saiu do deserto, quando estava sendo tentado, e para lá ele foi levado pelo Espírito Santo. A verdade prática, que não é um versículo bíblico, mas é um ponto de vista, é uma espécie de resumo do comentarista, diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Até onde vai o alcance espiritual da vida de um crente avivado, isso mostra a relação, a atuação do Espírito Santo na vida dele. A gente tem a nossa leitura bíblica em classe, está em Lucas capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 22. E nós temos aqui Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Esse é o nosso primeiro tópico. A gente tem aqui um fato interessante, que é o Espírito Santo na vida de Jesus. O Espírito Santo na vida de Jesus é uma questão que está sempre ligada, sempre em evidência, porque Jesus Cristo sempre esteve ligado ao Espírito Santo. As suas decisões foram influenciadas, de certo modo, pelo Espírito Santo. O Jesus Cristo, homem, sempre esteve procurando ter uma relação direta com o Espírito Santo, em oração. Logo no começo, a vida de Jesus já é marcada pela ação do Espírito Santo. O Jesus, Deus transcendente, ele se envolve com a criatura, se envolve com a criação, e isso por amor. A gente vai observar isso em outras situações, em algumas mitologias, em algumas histórias de outros povos, que os deuses geralmente têm uma relação conflituosa com os humanos. Os deuses dessas histórias têm uma relação conflituosa com os humanos, uma relação possessiva, uma relação bastante conflituosa com os seres humanos. Já a relação de Cristo, esse Deus transcendente com os seres humanos, é uma relação de amor. Ele veio para esse estado aqui, para esse momento, para essa condição de humano, para viver como humano, por amor. Ele é uma condição de imanência que está entre os humanos aqui, é isso por amor, fazer parte da criação. O Espírito Santo, ele está sempre envolvido nesse plano, ele está executando esse plano do Cristo vir, de Jesus vir da sua condição de Deus para a condição de ser humano. E o Espírito Santo aparece aqui no nascimento de Jesus. Hoje Gabriel diz assim a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus Cristo, isso aqui é o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. O Espírito Santo faz vamos dizer assim, essa espécie de passagem da condição de transcendente para a condição de imanente aqui com os seres humanos, com as pessoas, e isso é simplesmente, de forma direta, o que se chama de mistério da encarnação. A encarnação. Jesus Cristo tomando forma humana, corpórea, carne,
ser humano. E o Espírito Santo estava nesse procedimento, estava nesse transitar. E Deus se fez homem, o Cristo, Jesus, se fez homem e habitou entre nós. E é o que João escreve. Nós temos mais uma observação que é o batismo de Jesus. Vimos o nascimento, o Espírito Santo estava lá. Vemos agora o batismo, veremos agora o batismo. O batismo foi vamos chamar de capacitação de Jesus. O Espírito Santo descendo sobre ele. E ali a gente observa um outro fato interessante, outra situação interessante, que é a Trindade. A Trindade é um termo que não aparece na Bíblia. Esse termo não aparece na Bíblia, mas ele se caracteriza por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso mostra, isso evidencia a Trindade, porque eles aparecem aqui juntos. E não somente aqui, em outros momentos também eles aparecem, eles são citados. Mas aqui eles estão claramente juntos. Jesus vai para ser batizado por João Batista e enquanto ele é batizado, ele ora, ele está orando. No momento do batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba e Deus fala. Jesus, Espírito Santo e Deus. Olha aí, Trindade. Dá para perceber essa situação essa evidência, né, da Trindade, que, como já disse, é um termo que não aparece na Bíblia, mas dá para evidenciar, para enxergar essas 3 pessoas nesse momento, nesse único momento. Indo mais adiante, a gente vai ter a tentação de Jesus. O próximo passo em que o Espírito Santo aparece também é na tentação de Jesus. Depois que Jesus é batizado por João Batista, ele recebeu o Espírito Santo, a gente já sabe disso, a gente já falou isso, ele ora, está orando, o Espírito Santo, o céu se abre, o Espírito Santo desce e Jesus e Deus fala com ele. Depois desse acontecimento, Jesus é levado, na verdade Marcos diz, Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado. Mateus diz que ele foi conduzido para ser tentado, mas outro evangelista fala que ele foi levado, que ele foi impelido, melhor dizendo, ele foi como que empurrado para o deserto, para ser tentado. Era a próxima fase dele. Então ele teve a fase de capacitação, que é a fase do batismo, o Espírito Santo desce sobre ele, ele vamos dizer assim, revestido para desenvolver um ministério, que era o anúncio do reino de Deus. Agora ele vai para a próxima etapa, que é a tentação, o processo de tentação que acontece no deserto. E era importante, precisava passar por esse processo todo. E na tentação, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou, como diz o outro evangelista, ele foi impelido, como que empurrado. Ele sabia da função dele, do que ele tinha vindo fazer. E ele como que fosse, eu disse como que fosse empurrado, porque ele sabia que deveria ir para lá. Mas o Espírito o impele, o manda para o deserto, o leva para o deserto. O Espírito Santo, para a próxima fase, que era a tentação. Então ele foi impelido, ele foi levado para o deserto. O Espírito Santo estava ali, agindo na vida dele, agindo no nascimento, aparece no nascimento, agindo, aparece no batismo, agindo e aparece agora na outra fase, que é a tentação, também levando ele para esse próximo passo. Nosso segundo subtópico ele traz o Espírito Santo no ministério de Jesus. Nasceu, foi batizado e confirmado no batismo pelos 3, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Pelo Pai e pelo Espírito Santo, ele era o próprio Filho, foi conduzido ao deserto para a tentação, para ser tentado, e agora ele começa a desenvolver seu ministério. Depois que ele vem do deserto, ele vai desenvolver seu ministério. Isso lá pelos 30 anos, Jesus, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, ele vai agora para a Galileia, para desenvolver seu ministério, para fazer o que tinha de fazer, o que ele veio fazer. Mas não foi simplesmente assim. Ele tinha a ação, a capacitação do Espírito Santo para fazer isso. Ele não fazia tudo sozinho, do jeito que ele queria, não. Ele estava sempre buscando esse suporte para exercer esse trabalho, essa função, que era a pregação do Evangelho do Reino. E quando Jesus sai do período de tentação, ele vai para o deserto, ele sai do deserto, vai para a cidade e ele chega na sinagoga. Ele vai ler o livro, em um momento ele vai ler o livro da lei, e lá vai aparecer, ele vai ler exatamente a parte em que ele diz que o Espírito Santo estava sobre ele. O texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele
E ele diz, foi ungido pelo Espírito Santo para curar os quebrantados de coração. Por que o Espírito Santo veio sobre ele? Para trazer essa condição, essa unção, para ungir ele para isso, para desenvolver o seu ministério. Qual é o ministério dele? Curar os quebrantados de coração. Para que mais veio o Espírito Santo sobre ele? Qual era a função do Espírito Santo? Era atender os cansados e os oprimidos. Era pregoar a liberdade aos cativos. Era a função de Jesus Cristo, e o Espírito Santo capacitou para isso. Pegar os que estavam sujeitos à escravidão do pecado e libertar. Jesus veio para isso, e o Espírito Santo lhe capacita para isso. Capacita o Jesus humano. Ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Isso era a função dele. Isso fazia parte do reino de Deus. E o Espírito Santo o capacitava para isso. Daí a relação dele muito direta com o Espírito Santo para desenvolver seu ministério. O Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Senhor, na obra do Salvador. E aí a gente pode trazer como aplicação pessoal o que para a gente dessas passagens? Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo no que diz respeito à obra de Deus. Nós não podemos desenvolver a obra de Deus sem a ação do Espírito Santo. Nós não podemos desenvolver a obra de Deus com sucesso sem ter uma vida de oração. Jesus Cristo teve uma vida de oração. 100% Deus, 100% homem. Na condição de 100% homem, ele teve uma vida de oração. Ele sentia que precisava disso. Ele não podia fazer sozinho. Ele tinha que ter suporte. E o suporte estava disponível para ele. E ele usava. Como é que ele tinha acesso a esse suporte? Por meio da oração. Ele se retirava para orar. Ele às vezes estava pregando. A multidão chegava querendo pão, comida, pão físico e também ensino. E ele às vezes priorizava a oração. Diz lá em Lucas capítulo 15, capítulo 5, versículo 15, que ele deixava a multidão e ia se retirar para um lugar afastado para orar. Ele tinha a consciência que ele não podia atender uma multidão, digamos assim, sem ter o que oferecer. Ele estava nos dizendo isso, que não dá para atender a multidão sem ter o que oferecer. Eu preciso ter o que oferecer. Eu preciso estar sempre reforçado com condição, com ensinamento, com palavra, porque a luta no ministério de Jesus era grande contra Satanás, contra os demônios. Eles atuavam fortemente, de certo modo, combatendo, tentando atrapalhar o ministério de Jesus. E ele precisava de oração. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Por que não precisamos de oração? Jesus precisava e admitia isso e ia atrás. Por isso teve um ministério de sucesso, um ministério avivado. Nós também precisamos sim. Eu preciso ter uma vida avivada, preciso ter uma vida de oração para que o ministério que eu venha desenvolver, ou que eu desenvolva, tenha sucesso. Não que eu tenha sucesso particularmente, mas que o ministério tenha sucesso, a obra tenha sucesso. E era isso que Cristo pregava, não que ele em si tivesse sucesso, mas que a obra de Deus, o anúncio do reino tivesse sucesso, expandisse, acontecesse o que deveria acontecer. E Jesus Cristo, então, assim como Jesus fazia, melhor dizendo, o Espírito Santo e o crente devem ter uma vida direta, alinhada, em parceria constante. Jesus tinha uma vida alinhada com o Espírito Santo, porque ele sabia que precisava de conhecimento, ele precisava estar sempre ligado ao Espírito Santo para que as suas decisões fossem corretas, para que ele acertasse no que fazia na condição de homem. Ele, reconhecendo as suas limitações como homem, ele tinha um Jesus humano, era Deus, mas também era humano. Ele sabia que, olhando por esse aspecto, ele precisava de direcionamento, precisava de suporte, e o suporte era o Espírito Santo. Se ele precisava, por que eu não preciso? Por que você não precisa? Você, professor da escola dominical, precisa do suporte do Espírito Santo, de uma vida de oração, para ter suporte do Espírito Santo, para desenvolver bem seu trabalho, a sua ação na escola dominical, o seu ato de ensinar, a sua prática de ensino. Você, coordenador, você, superintendente, também precisa de vida de oração, e você sabe disso. Todos nós sabemos disso, para que a gestão na escola dominical seja de sucesso, seja uma boa gestão que traga resultados positivos, obviamente, já que são positivos. E o aluno também precisa desse suporte. Para quê? Para entender, para ter conhecimento, para que expanda o conhecimento acerca do que está sendo ensinado, acerca da vida cristã, do conhecimento bíblico, de entender as referências, de entender o que está sendo ensinado, o que ele está lendo durante a semana. Então isso é fundamental na vida do crente, a oração, esse contato, essa ligação com o Espírito Santo. O nosso segundo tópico vai tratar sobre
Jesus e a oração em seu ministério. Jesus e a oração em seu ministério. Lucas é o evangelista que trata Jesus, que mostra Jesus de forma humana. Ele traz a humanidade de Jesus. Ele retrata a humanidade de Cristo de forma muito direta, muito clara. Ele mostra o Cristo que ora, o Cristo que chora, o Cristo que tem emoções, o Cristo que é muito próximo, o Cristo que come, o Cristo que dorme, que cansa, o Cristo humano. Então ele destaca muito isso. Isso traz nos mostra uma proximidade, uma relação nossa com Jesus Cristo. Tudo isso em termos de oração, de procurar relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, eu também preciso disso. Também sou humano, preciso disso. Desse relacionamento com o Espírito Santo, desse relacionamento com Deus, desse alinhamento com o Espírito Santo para ter sucesso naquilo que eu faço, para que a obra de Deus tenha sucesso quando eu estiver executando, para que o reino de Deus, a implantação, a divulgação do reino de Deus tenha sucesso naquilo que eu estou, dentro daquilo que eu estou fazendo. Lucas, ele mostra que no batismo de Jesus, os outros evangelistas não mostram isso, mas Lucas mostra claramente que Jesus Cristo, no momento do batismo, Jesus Cristo está orando. E porque ele está orando, o céu abre-se, o Espírito Santo desce, forma corpórea de pomba, e Deus fala. Olha o resultado da oração. O céu abre, o Espírito Santo desce e Deus fala. Deus diz para Jesus Cristo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ali é o momento de capacitação de Jesus Cristo, vamos chamar de revestimento, porque ele já tinha o Espírito Santo, mas ele agora foi, vamos dizer assim, revestido. O Espírito Santo vem sobre ele, e vem para quê? Para fazer o que ele leu lá na sinagoga. Ele diz que o Espírito do Senhor me ungiu para quê? Para curar os quebrantados de coração, anunciar a liberdade aos cativos, dar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e outras situações aí. Jesus Cristo, como já disse, ele traz essa prioridade para a sua vida, de orar, de buscar suporte com o Espírito Santo. Ele até deixa a multidão que o procura para ir buscar estruturação maior, para buscar esse contato, para não perder, para estar sempre orando, sempre conversando com o Espírito Santo, sempre conversando com o Pai, porque dessa relação dele com o Espírito Santo e com o Pai, dependia o sucesso do seu ministério. Percebe a relação com a gente? A nossa relação com Deus, com o Espírito Santo, depende o desenvolver do nosso ministério, do seu ministério de professor da escola dominical, de uma vida de oração, uma vida de proximidade com Deus. E Cristo sabia disso, Cristo entendia isso, e ele dava prioridade para essa vida de oração. Ele priorizava isso. A gente pode observar isso lá em Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16. Uma vida de oração é o nosso segundo subtópico. E Jesus Cristo ora para escolher os seus discípulos. Ele poderia escolher esse, aquele, não, aleatoriamente ou ao gosto dele. Mas não, ele passa uma noite orando antes de escolher os seus discípulos. Ele passa uma noite orando. Ele não faz de qualquer jeito. Ele não escolhe pela amizade, porque ele gostou da cara daquele, porque eu acho que aquele ali se comporta bem, porque ele é um seguidor ardente, cumpridor das leis judaicas, ou porque aquele ali é de outro, ou esse é de outro jeito, daquele outro jeito. Não. Ele não escolhe por esses critérios. Ele vai primeiro orar. Ele passa uma noite orando antes de escolher os seus discípulos. Esses discípulos que ele ia escolher eram aqueles que seriam os primeiros anunciadores, depois que ele partisse, do Evangelho, das boas novas. Seriam as lideranças da igreja, e eu digo não igreja de instituição, mas eu digo igreja como base, suporte, para a partir dali sairiam as pessoas que iriam divulgar o Evangelho, divulgar o reino. Ele foi escolher essas pessoas. Precisava ser pessoas que passariam por um processo todo de aprendizagem desses 3 anos e mais um pouco de tempo. Então ele não escolhe de qualquer jeito, ele vai orar. As condições para a escolha não era simplesmente da cabeça dele, mas ele foi orar, ele foi procurar o suporte do Espírito Santo, o conhecimento, a sabedoria. Uma noite de oração para escolher as futuras lideranças, os futuros apóstolos, lideranças que iriam trabalhar essa divulgação, esse ensinamento do Evangelho, divulgação do Evangelho para o mundo, anunciando o reino. E a gente observa que para tomar decisões,
a gente pode perceber que ele não tomou decisões antes de falar com Deus. Jesus não tomou decisões antes de fazer contato com o Espírito Santo, antes de orar, de uma noite de oração. Tomada de decisões na coordenação da escola dominical, tomada de decisões na superintendência da escola dominical, tomada de decisões na condição de professor da escola dominical, na condição de aluno, na condição de líder da igreja, tomada de decisões para o novo projeto, pensamento para o novo projeto para 2023, projeto para o ano seguinte, para o semestre, para o trimestre, tomada de decisão, levar a condição a Deus, a situação a Deus, para que Ele possa direcionar, dar entendimento da visão ampla do que tem que ser feito, das necessidades que tem que ser atendidas, daquilo que tem que ser trabalhado, de que forma deve ser trabalhado, para que o resultado aconteça, para que a obra tenha resultados. É importante que haja esse contato com o Espírito Santo, com o próprio Deus. A oração é fundamental na pregação. Para que a pregação tenha resultados, é importante ter oração. Para que o ensino da escola dominical, o ensino na classe, tenha resultados, para que o ensino do professor tenha resultados, é importante uma vida de oração. Para que a administração do coordenador, do superintendente tenha resultados, é importante uma vida de oração. Para que a prática do aluno na condição de descobrir conhecimento, de aprender, de construir esse conhecimento acerca da vida cristã, precisa de uma vida de oração. Isso serve para todos. Para você, para mim, para todos. Isso é preciso, isso é necessário na vida de todos nós. Quando a gente ora, a presença de Deus se torna mais vamos chamar de real. A glória de Deus é mais resplandecente, a glória de Deus brilha em nosso viver, em nossa prática. Não que ela brilhando a gente vai ser destacado, não, mas que a obra de Deus será destacada, será evidenciada, terá sucesso, o sucesso que precisa ter. E aqui a gente vai para a transfiguração. Na transfiguração de Jesus, o que acontece? Está lá no monte Jesus, os discípulos, não todos, e eles querem que sejam feitas, eles veem coisas ali, eles veem Elias na transfiguração e veem Moisés. E eles querem, inclusive, fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. O momento da oração ele é fundamental porque ele pode nos levar a perceber, a enxergar coisas maravilhosas, coisas do céu e que nós normalmente não vamos enxergar sem estar num estado de oração, sem optar pela oração, sem viver uma vida de oração, sem desenvolver uma vida de oração. Não será possível fazer isso. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque a oração é o contato que a gente tem com o Espírito Santo, que a gente tem com Deus, é a ligação para que o nosso ministério tenha sucesso, tenha um bom desenvolvimento. Por que a gente tem que fazer isso? Porque Cristo fazia. Ele mostrou o caminho, ele mostrou como é que faz. O ministério dele foi um ministério avivado, de sucesso, e ele mostra o caminho. Então a gente já tem um caminho, a gente só tem que fazer. É difícil? Concordo que é difícil, no começo pode ser difícil, mas os resultados são excelentes quando fazemos isso. Indo para o nosso terceiro tópico, a gente tem a unção do Espírito na vida do obreiro. E aqui a gente vai logo, a gente junta os 2 tópicos, a vida do obreiro e na vida do crente. A gente começa observando que quando Jesus Cristo vai ser assunto aos céus, vai subir aos céus, depois que ele ressuscita, passa alguns dias, ele diz para os discípulos, eles aguardarem, e eles vão para o cenáculo, e eles vão aguardar. Jesus Cristo diz, aguardem, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos já tinham o Espírito Santo, eram crentes, estavam 3 anos com Cristo, eles eram crentes, eles já tinham o Espírito Santo, mas eles precisavam de revestimento. Jesus sabia que a missão que eles iam desenvolver precisava de revestimento, de capacitação mesmo, porque a coisa não seria fácil. Eles iriam fazer agora o que Jesus fazia. Eles precisavam de revestimento.
Ele diz, fiquem lá até que do alto sejais revestidos de poder. Você já tem o Espírito Santo, mas vocês precisam de mais. Vocês precisam de ser revestidos, de revestimento. A unção do Espírito Santo na vida do obreiro, da obreira, do homem e da mulher que desenvolve a obra de Deus. A gente tem que fazer uma pergunta sobre a unção. Mas antes de fazer essa pergunta sobre a unção, a gente precisa entender que a unção é para todos. Esse revestimento de poder é para todos. A unção do Espírito Santo na vida do crente, do obreiro, da obreira, é para todo mundo. É para o que prega, é para o que administra, é para o que canta, é para o que fica na porta, na recepção, ou, como chamamos em alguns lugares, de porteiro. É para aquele que está no banco, é para todo mundo. Aquele que está no banco, que diz que não tem nenhuma função, é para todo mundo. Todo mundo precisa. Ah, eu não sou pregador, não preciso do revestimento, só o pregador precisa, porque ele tem que transmitir a mensagem de Deus. Não, negativo. Todo mundo precisa de revestimento de poder. Todo mundo. Todo mundo. O pregador precisa, mas aquele que administra a igreja, a parte burocrática, também precisa. Aquele que canta também precisa. Aquele que faz outra função na igreja também precisa. Aquele que acha que não faz nenhuma função também precisa. E eu pergunto, você tem a unção do Espírito Santo? Você é revestido? Você como professor da escola dominical é revestido? Você como aluno da escola dominical é revestido? Você como superintendente, coordenador é revestido? Você como líder da igreja é revestido? Para pensar, não precisa responder. Primeiro pense para depois responder para você mesmo. Você está cheio do Espírito Santo? Você vive cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo para você? São perguntas importantes que a gente precisa fazer e responder para nós mesmos. Precisamos ter as respostas dessas perguntas para nós. Eu preciso ter também a unção do Espírito Santo na vida do crente. O crente foi chamado, nós fomos chamados por Deus, o crente, não diria o crente, mas nós fomos chamados por Deus e aí nos tornamos salvos por Jesus. Nós fomos chamados por Deus, cada crente foi chamado para comunicar, para falar, para distribuir o Evangelho de alguma forma. Seja falando pessoalmente, seja de outra forma, mas transmitir o Evangelho. Fomos chamados para isso. E porque nós fomos chamados para isso, a gente precisa entender que Evangelho é poder de Deus. Não existe Evangelho sem unção. Não há Evangelho sem unção. Não há Evangelho sem poder. Não há Evangelho sem unção. Não tem como ter. Por quê? Porque o Evangelho, ele em si, Paulo mesmo já diz, é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Para quê? Para libertar, para transformar, para mudar vidas. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus. Então não há Evangelho sem poder. Não tem ação, não tem trabalho com o Evangelho sem ter poder. É preciso ser revestido para que os resultados sejam, vamos dizer assim, palpáveis. É preciso ser revestido de poder. Precisa ser revestido de poder. Nós não podemos nos contentar. Eu não posso me contentar só com o mínimo. Só com ter o Espírito Santo, só em ter o Espírito Santo na minha vida. E a gente tende a se acomodar muito com isso. Mas é importante a gente entender que precisamos ser revestidos, ter uma vida com Deus, uma vida cristã correta. E uma vida cristã correta inclui uma vida de oração. Para que eu seja revestido, tem que ter uma vida de oração. Os 120 que estavam ali no cenáculo, eles estavam orando, esperando e orando. A gente vê o Espírito Santo como água, como forma de pomba, como vento, como óleo, de várias formas. Mas o Espírito Santo também, essa unção, estou falando de unção do Espírito Santo, é também demonstrada, representada, vista como fogo. E o fogo, o que ele faz? Ele aquece, o fogo ele traz luz, o fogo queima, ou seja, purifica, tira as coisas ruins, vai queimando, vai purificando, deixando só as coisas boas, as coisas resistentes. O fogo inflama, ele nos faz
o fogo do Espírito Santo. Ele nos faz querer estar envolvidos com Deus. E observe que é um processo, é um passo a passo. Eu procuro ter uma vida de oração, e depois que tenho a vida de oração eu sou revestido de poder, e eu sou revestido de poder, eu estou inflamado para querer fazer. Eu sinto necessidade, eu quero fazer, eu sinto a dor do outro, eu sinto a necessidade que o outro tem de salvação. Eu não quero que o outro se perca, eu quero muito fazer, eu quero muito agir. Eu estou inflamado naquele trabalho, naquela obra. A minha vida está voltada para aquilo, para aquela obra, para aquele ministério. Certa vez perguntaram para um dos grandes pregadores de todos os tempos, Dwight Moody, e perguntaram para ele: como é que faz um avivamento na igreja? Como é que começa um avivamento na igreja? Como é que se constrói isso? Como é que acontece? O que é preciso ser feito para ter um avivamento na igreja? E ele diz: é só construir uma fogueira no púlpito. Entendeu? É só construir uma fogueira no púlpito. O pregador precisa ter uma vida avivada, mas também os pregadores precisam ter uma vida avivada. A mensagem que é transmitida ali tem que ser de quem tem uma vida avivada, porque tem contato, comunhão com o Espírito Santo, com Deus. Então a mensagem vai ser avivada, a pregação vai ser avivada, a vida vai ser avivada. E as pessoas que estão ouvindo, os ouvintes, a audiência, a plateia, vai querer seguir aquele exemplo. Nós somos formadores de opinião, nós somos exemplo, nós somos de referência. Você, professor da escola dominical, é referência. Você, coordenador, superintendente, é referência na escola dominical. As pessoas querem ter um professor quer ser um coordenador igual você. Ele precisa querer ser um coordenador igual você. O aluno precisa querer ser um professor igual você. O liderado precisa querer ser um líder igual aquele líder que ele tem como referência. Mas se o líder não é uma boa referência, não desperta esse interesse pelos liderados, não tem como entender, não tem como ter um ministério de sucesso. Por quê? Porque a vida não desperta interesse, não chama atenção. Ele é uma referência positiva. Isso não é bom. Isso não é bom para a obra. Isso não é bom para o ministério de ninguém. Isso não é bom no desenvolver do trabalho de Deus. Isso não é bom para o reino de Deus. Então, o professor precisa ter essa percepção, esse entendimento de que ele é referência, que o seu aluno enxerga ele como uma referência, boa ou ruim. E como ser uma boa referência? Tendo uma vida de oração, tendo uma vida inflamada, uma vida cheia do Espírito Santo, revestida do Espírito Santo. Aí sim, ele vai ser referência positiva e vai querer ser, que outros vão querer ser assim como ele é. Tomá-los como referência para seguirem adiante. Uma pergunta que já fiz e agora repito é: será que estamos revestidos de poder? Será que você está revestido de poder, professor? Será que você, coordenador, superintendente, está revestido de poder? Será que você, aluno, está revestido de poder? Será que eu estou revestido de poder? É para a gente pensar, para a gente digerir aos poucos e percebendo o que precisa mudar em nossa vida para ser uma referência. Porque somos de uma forma ou de outra, mas para ser uma boa referência. O que preciso mudar na minha vida? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de... Como é que eu estou em termos de revestimento? Isso precisa estar sempre na minha cabeça, na sua cabeça, pensando se continua fazendo direito o que estava fazendo antes, se não caiu na rotina, uma vida de oração, ou melhor, uma vida de unção revestida de poder. Para que revestimento de poder? Jesus Cristo deixa o discípulo lá e olha, vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão ser revestidos de poder. Mas para que revestimento? Para vencer o medo. Os discípulos estavam com medo. Estava um ambiente tenso ali. Jesus Cristo tinha sido morto. Não foi qualquer morte, não foi qualquer crucificação como as demais. Foi uma crucificação diferente, de uma questão diferente. A questão de... as pessoas viam Jesus como Senhor, porque
de certo modo, ele anunciava o reino de Deus, e agora o único Senhor, do ponto de vista romano, do domínio romano, já que Roma dominava o povo judeu naquela época, o único Senhor era César, não podia ter outro Senhor. A ideia de outro Senhor já levantava a questão de que poderia ter um momento de rebelião, coisa do tipo. Isso não era bom, Roma não ia querer, então ela ia agir de forma a conter qualquer situação parecida com isso, no mínimo. Mas, então o ambiente era esse, de tensão, de medo. Eles estavam escondidos, os discípulos estavam escondidos, muitos deles, os crentes da época, com medo dos judeus, da perseguição dos judeus, com medo da perseguição de Roma. Estavam ainda tentando entender como fazer para se comportar diante de tudo aquilo. Jesus Cristo diz, olha, vocês vão ser revestidos de poder. E sendo revestidos de poder, eles iriam perder o medo. Quem é revestido de poder não tem medo. Eu estou falando não tem medo dentro do que ele está fazendo. Não é ser um sem noção, sem medo. Não é isso. É perder o medo de trabalhar, levantar a bandeira que ele levanta. Não tem medo. Porque ele está consciente do que ele está fazendo. Revestimento para quê? Para perder o medo também de outra situação, da morte. Porque a partir do momento que eles vão divulgar o Evangelho, que eles vão espalhar o Evangelho, eles vão fazer o quê? Eles vão falar de coisas que combateram as práticas erradas. Isso inquietava muita gente, ainda inquieta muita gente. Então, fazendo isso, eles vão bater de frente com algumas situações e que isso pode levá-los até a morte. Eles vão ser testemunhas de Cristo, eles vão ser mártires. Mas eles estão defendendo uma coisa que eles acreditam, eles estão revestidos de poder, então eles perdem o medo de anunciar o Evangelho, que eles sabem, eles têm consciência de que a vida aqui é um momento passageiro, é um momento, melhor dizendo. Então ela não é eterna, nós não somos para ficar aqui, nós só estamos passando por aqui. Nosso lugar não é aqui. E se sabemos que nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu, a gente está tranquilo em sabendo que a morte é só uma forma de passarmos para o outro lugar, de voltarmos para casa, para o lugar que é o céu. Então não nos amedronta quando somos revestidos de poder. Não nos amedronta o fato da morte. Porque sabemos para onde vamos. Entendemos que a obra de Deus é prioridade, é maior, ela é mais importante. E a gente não se amedronta. Mas isso acontece quando nós estamos revestidos de poder. Quando você está revestido de poder, inflamado, doado na obra, sabendo, sedento por alma, mas você não está preocupado se isso vai lhe levar à morte ou não, porque a vida aqui não é mais tão importante. É importante para levar o Evangelho. A sua vida vai se resumir a isso, para alcançar pessoas. Mas você ter a sua vida aqui, nos prazeres daqui, isso não é mais tão importante. Não é mais prioridade. Você entende? Isso acontece quando temos uma vida envolvida, voltada para o Espírito Santo, para Deus. Você tem uma causa que vale a pena morrer por ela? Qual a sua causa que você entende que por ela vale a pena morrer? Você como crente, você como cristão, tem motivos para isso? Será que o que você tem do Espírito Santo em você, a sua vida cristã, lhe dá essa segurança? Ou não? Se eu sou revestido do poder, eu tenho essa segurança. Mas se eu não tenho essa segurança, provavelmente eu não sou revestido do poder. Eu sou apenas mais um que tem o Espírito Santo, mas não estou revestido de poder. Porque quando eu sou revestido, eu tenho um pensamento acerca de tudo. Acerca da vida aqui na terra, acerca do reino de Deus, eu entendo, a visão amplia. E eu entendo, eu sou inflamado. Eu sou levado. Assim como Cristo foi levado pelo Espírito Santo, ele foi impelido, eu sou impelido a desenvolver a obra de Deus de alguma forma. Sem os medos básicos de uma vida humana, que é simplesmente uma vida humana, que é simplesmente alguém que não é revestido do Espírito Santo. A nossa conclusão diz: o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora,
Se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Eu preciso ter uma vida avivada, um ministério, seja em que sentido for, na obra de Deus, avivado, assim como teve Jesus. Ele foi um exemplo. Eu preciso ser revestido de poder. Ele está me dizendo isso. Eu preciso ter uma vida de oração. Ele está me dizendo isso. Nós precisamos ter isso, uma vida de oração, revestidos de poder. Não podemos ser diferentes dele, já que dizemos que somos seguidores dele. Obrigado pela sua audiência. Procure mais suporte, leia as referências, leia a Bíblia, a lição, leia as referências, avalie, reflita sobre as referências, pegue mais conteúdo, se aprofunde mais para que no momento da aula você tenha um bom trabalho, desenvolva bem o seu trabalho, a sua função de professor da escola dominical, levando o seu aluno aos limites da aprendizagem, a sentir o prazer de descobrir o conhecimento, de construir o conhecimento com base na palavra de Deus e assim ter uma vida cristã mais clara, um entendimento da vida cristã mais claro, mais experiente e assim ter sucesso na vida cristã. Muito obrigado.